Nossa referência não é os Estados Unidos, a nossa referência histórica é a Europa, especialmente a Europa Ocidental. Nós somos tributários da França, da Revolução Francesa. A nossa visão do mundo vem da Grécia, graças a Deus, não vem de Miami, ou de Orlando, Orlando pior ainda. Ali vem a nossa visão. A Europa é social-democrata. Vai ficar doente nos Estados Unidos? Não tem SUS, você morre. Tem gente que agora com a Covid vai ficar pagando a vida inteira o tratamento de saúde. Qual é o maior SUS do mundo? Nós temos o maior serviço público do mundo. E o criminoso do Bolsonaro cortou 22% do orçamento de saúde para o próximo ano. Isso quando nós temos 600 mil mortes e tem os sequelados, hein? Que são milhões. Tem gente que vai ficar a vida inteira, não pode retornar ao trabalho como antigamente por sequelas que traz. Outros problemas emocionais, outros problemas físicos gravíssimos. O Brasil tem de pensar nesses, além da terrível 600 mil famílias destruídas. Quantos órfãos tem no Brasil? Nós não sabemos ainda. Pode ser 20, 30, 50 mil. Quantos aposentados, senhores de idade, sustentavam a família, sustentavam o filho e o neto? Na Bahia, o senador Otto Alencar, outro dia até deu um exemplo, são milhares. Porque eu conheço sempre, que eu estudei também o semiárido nordestino, né? Pô, tem cidades, sabe? A fonte de renda da cidade era a aposentadoria, que na verdade foi criado pelo Fundo Rural, que vem do governo Médici, vem lá atrás. É a aposentadoria e o Bolsa Família. Uma das cidades que eu fiz a tese de doutorado sobre Canudos do século XIX, mas eu fui a Canudos atual, que não é bem Canudos, é vizinha antiga Canudos, agora no nordeste da Bahia. É de papel os Canudos. Não, era porque Canudos, porque é o seguinte, não, você caminhava, sabe por que Canudos? Porque a Caatinga em Tupi é Mata Branca, né? E você ia batendo na vegetação e tinha uns canudos, assim, era um negócio bacana, um negócio legal. E aí, daí que veio, tinha uma freguesia chamada Santo Antônio dos Canudos, daí que surgiu essa expressão, esse nome e tal. Quando eu fui lá, a última vez que eu estive lá foi em 2006, era no segundo turno, que era Alckmin e Lula, né? E foi interessante, que eu escrevi até um artigo para a Folha na época, que eu fiquei vendo como é que funcionava agora a comunidade, e peguei os dados, fui comparando. A cidade tinha duas fontes de renda, aposentadoria rural e Bolsa Família. A economia local, o PIB local, era quase que desprezível, não tinha nada. Por quê? Porque você está nos semiáridos, para você desenvolver atividade agrícola é muito difícil. Você cava 30 centímetros, você bate no cristalino, na rocha pura. Então você tinha um pouco de pecuária ali, né? Que era o bode, que eles gostam muito lá na Bahia, tal do bode. A presença do Estado, onde está? O DENOX, o Departamento Nacional de Obras Contracistas, foi na prática destruído, né? Não tem mais nada. O Banco do Nordeste só financia os grandes, deixa sempre os pequenos tomarem na cabeça. A Sudene, está lá, o DENOX, a sede é Fortaleza, Banco do Nordeste, sede Fortaleza, Sudene em Recife. Só que eu estou lá no nordeste da Bahia e não tinha nada, as pessoas sofrendo lá. E em Canudos, naquela época, isso em 2006, a pessoa recebia acho que R$5 para capinar um terreno, cara, por dia. Você olhava e falava, putz, e aquele sol dos diabos, né? Porque eu fui muitas vezes lá, eu nunca vi chover, porque o índice pluviométrico é baixíssimo e tal. Então, quando aí você analisa, passa por isso, você vê que a sociedade brasileira é muito pobre. Nós somos o segundo país mais desigual do mundo. Sério? A pandemia criou milionários no Brasil, mas como é possível? Aumentou, acho que 13 multimilionários na pandemia. Pô, mas todo mundo piorou na pandemia, caramba. Mas faz sentido, na verdade. Eu não sei como, eu gostaria até de saber. Até numa crise existe oportunidade. Sim, os laboratórios ganharam para a fortuna por causa do Bolsonaro, né? Vocês imaginam do cara mostrando aqui para a EMA tá vindo aqui, né? Ele mostra para a EMA, né? Você acha que aquela propaganda de laboratório, aquilo lá foi tudo de graça? Sim. Aqueles laboratórios ganharam fortunas. Mas não só isso é o argumento, né? Por exemplo, as empresas que também fabricam máscara tiveram um boom. Sim, mas os podcasts tiveram um boom, mas aí é a competência de vocês, é outra história. Aí vocês não estão usando a pandemia como instrumento para lucrar. Isso não tem mas acabou sendo, entendeu? Mesmo que a gente não use. Tá. Mas a coisa toda, se você for analisar, é que a nossa situação piorou muito, mas piorou muito com o processo da pandemia. Aumentou mais as desigualdades sociais. Mas faz sentido também numa pandemia isso acontecer. Mas se tivesse o governo, seria diferente. A grande questão, que o Paulo Guedes é um tremendo falastrão, eu sempre digo, nunca escreveu um livro, não conhece o Brasil. Se nós tivéssemos tomado naquela conjuntura as medidas econômicas necessárias, que era proteger o micro e pequeno empreendedor. Estavam falando do BNDES ontem, no senhor lá da Ravan, que tem 57 empréstimos, dos quais 50 na época do PT.
Mas o pequeno negociante, o pequeno produtor, o pequeno... Não tinha jeito. Esse passou foco. O pequeno, o micro, o médio. Então, a questão toda, se você for desenhar todo esse cenário, você não tinha uma política econômica de defesa dos mais frágeis. Por outro lado, a discussão da Bolsa, depois do auxílio emergencial, o valor foi a Câmara dos Deputados que estabeleceu os R$600. Não foi ele, que era 300. E aquilo permitiu a economia circular no momento fundamental para o país. A economia circulou. Porque, senão, a tragédia seria... Foi menos 4,1, né, o ano passado, do PIB negativo, seria muito maior. E as pessoas também passariam situações muito mais difíceis. Então, a grande questão é que você precisa, e aí é o nosso desafio, e vem a tua questão inicial lá, é como você ter um governante que tenha sensibilidade social, competência para estabelecer alianças políticas, né, que isso é indispensável, defesa da democracia, inserção outra vez do Brasil no mundo, porque a economia global, não pensa que se nós não olharmos para o resto do mundo, nós vamos ficar absolutamente isolados. Buscar parceiros, estimular a juventude, não deixar que eu entendo, as pessoas falam para mim, olha, eu vou mudar do Brasil. Eu falo, não, mude o Brasil, não do Brasil. Né? É possível a gente mudar. Temos que batalhar. Eu já falo, sai daqui quando você pode, mano. Não, tem de mudar, nós temos de mudar. Então, nós temos de construir. Você não vai mudar. Só sai daqui, se você pode, sai daqui. Mas nós temos condições, porque as condições estão colocadas. Por exemplo, se você olhar os próprios setor primário, agricultura, pecuária, que é muito eficiente, nós temos um setor de serviços que pode se desenvolver bastante e muito. Precisamos recriar o setor industrial. O potencial a gente tem. Com certeza. O potencial a gente tem pra caralho. E o setor industrial, você imagina o seguinte... Que precisa ter mas precisa ter plano, precisa ter projeto. Esse governo, por exemplo, não tem. O Brasil não tem então, plano. Você olha para o futuro do